que é que a Schmittologia nos diz do mercado do Benfica? Olhamos para o passado de Roger Schmidt e percebemos claramente quais são as suas ideias, ou seja, ele quer um futebol pressionante, sobretudo no momento defensivo, ou seja, uma forte reação à perda, uma forte contrapressão, uma pressão alta, de forma a impedir que o seu adversário chegue o mais depressa possível, ou chegue sequer perto da sua baliza. Nesse sentido, procura sempre jogadores muito pressionantes ou capazes de pressionar muito bem, ou dos jogadores que geralmente tenta ajustá-los para que consigam fazer parte dessa pressão. E nesse sentido, o mercado do Benfica não nos diz ainda muito. Ou seja, provavelmente o Roger Schmidt já sente que no plantel atual tem os jogadores que precisa para esse momento. O que me parece que este mercado reflete claramente a ideia da necessidade de um jogador que assuma claramente a organização do jogo ofensivo da equipa. Enzo Fernandes foi esse jogador, entretanto foi perdido, entre aspas, troco de muito dinheiro para o Chelsea. E houve ali uma fase, embora o Benfica não tenha ido ao mercado para substituí-lo diretamente, houve ali uma fase em que foi Chiquinho a assumir primeiro essa vertente do jogo, esse papel, essa liderança com bola. Depois acabou por ser um papel mais ou menos distribuído com João Neves no final da temporada. Portanto, Cockchu é claramente faz claramente essa ponte para Enzo Fernandes, é claramente um organizador do futebol ofensivo da equipa, um passador, e bate certo com as ideias de Roger Schmidt, que quer uma equipa progressiva, ou seja, quer uma equipa que seja capaz de progredir rapidamente com bola, com passe vertical. Orkun Cockchu é claramente esse jogador muito bom tecnicamente, com uma visão de jogo, uma visão periférica do jogo muito acima da média, capaz de distribuir com passe longo, passe curto, com passe vertical, sobretudo muito até pelo chão para ultrapassar linhas de pressão muito rapidamente e fazer com que a equipa chegue rapidamente à baliza contrária. Em relação a Di Maria enquadra-se num problema que o Benfica sentiu em alguns momentos da época passada, algum cansaço mental também, desgaste provocado por uma época muito longa, porque começa muito mais cedo que os outros com as eliminatórias da Liga dos Campeões. Houve uma altura, sobretudo ali com o cansaço emocional, com o desgaste também físico, que a equipa bloqueou um bocadinho mentalmente. E nesse sentido, não quer dizer que Di Maria seja só para isso, mas claramente Di Maria vai acrescentar criatividade, vai acrescentar técnica, vai acrescentar drible, vai acrescentar explosão, embora uma explosão diferente da que tinha há 13 anos quando chegou ao Benfica. É uma explosão que poderá muitas vezes fazê-la sem transportar a bola, ou seja, apenas com um passe longo, abrir um corredor, a demorar a mudar o centro de jogo, a assistir um companheiro e um outro drible e alguma outra explosão, como se viu na final do Campeonato do Mundo, em que pode de facto fazer a diferença. Será um jogador que terá que ser muito bem gerido do ponto de vista físico, já tem tido alguns problemas físicos com alguma recorrência nas últimas épocas, tem a ver obviamente com a idade. Obviamente que baixa aqui um patamar de exigência, não estamos aqui para enganar ninguém, ou seja, a Liga Portuguesa é claramente inferior em termos de qualidade às ligas que o Di Maria representou recentemente, onde o Di Maria esteve recentemente, e nesse sentido estará assim um bocadinho protegido, ou seja, o seu decréscimo em termos exibicionais, em termos de constância, em termos de ligar uma ponta à outra da época, será claramente menos exposto que numa liga muito mais forte, o que não quer dizer que funcione ou só vá resultar, apenas que tem que ser gerido, mas tem que ser gerido também com perspectivas de que possa ser aproveitado e rentabilizado de uma forma muito mais eficaz do que foi na Juventus, por exemplo. É claramente um jogador para esses momentos, para momentos de ruptura, para momentos de criatividade, para momentos ainda que transporte a bola quando possa, para ligar o ataque. Ainda mantém parte da sua explosão em termos de velocidade, embora seja muito mais intermitente do que no passado, e será certamente, se for um jogador parecido com o que foi da final do Campeonato do Mundo, muito gerido especificamente para esse jogo, mas se for esse jogador ainda poderá resolver muitas das dificuldades que o Benfica sentiu, ou paralelamente a se sentiu na época passada, e provavelmente com o Di Maria este ano já não as sentirá tanto. Em relação ao Jurasek, percebe-se claramente que o alvo principal era Milos Kerkez, e Kerkez é um jogador muito explosivo, que liga um bocadinho melhor às ideias de Schmidt, no sentido de que há uma maior rotação posicional, ou seja, tal como o Grimaldo, Kerkez também vem muito por dentro, também faz muito bem o bom inflacionar de algumas horas no terreno, e nesse sentido o Kerkez ligava aqui um bocadinho melhor com as ideias de Roger Schmidt, mas tendo em conta que um dos problemas do Benfica também no ano passado, na última época, foi claramente a incapacidade de explorar sobretudo a largura em alguns momentos, não quer dizer que fosse largura com bola, mas largura posicional para
permitir abrir espaços na linha defensiva, nas linhas defensivas contrárias. E o Jurasek é muito mais um jogador de linha, ou seja, um jogador que arrasta muito mais a defesa para perto de si. É um jogador com um pulmão incrível, ou seja, aguenta 90 minutos em idas constantes da defesa para o ataque e do ataque para a defesa, ou seja, é um jogador que também liga bem em termos de recuperação defensiva, em termos de transição defensiva, e tem uma capacidade muito grande de chegar à linha final e cruzar, e o cruzamento é um dos seus melhores gestos, ou seja, é um jogador que cruza com relativa facilidade e cruza sempre com muita assertividade. Tendo em conta que uma das grandes... um dos grandes atributos ainda de Gonçalo Ramos, que ainda está no plantel, não há essa dúvida que permanece, é claramente o cabeceamento e a definição ao primeiro e ao segundo posto e ao primeiro toque, sobretudo. Parece-me que poderá ter aqui um aliado importante em Jurasek, tal como teve em Bá na época passada, ou seja, a equipa torna-se um bocadinho mais simétrica do que no passado, com dois alas capazes de fazer o corredor muito mais perto da linha, muito mais para o cruzamento, propriamente para entrar entre espaços, entre o espaço deixado entre o lateral e o central, ou entre os dois centrais, por exemplo, e nesse sentido o Jurasek poderá alargar a equipa o suficiente para criar mais dificuldades aos seus adversários. É um mercado muito assertivo. Aqui me parece também que, ligando um bocadinho à história deste livro e à forma do que nós nos apercebemos quando lemos mitologia, é que, apesar de Roger Smith, teoricamente, poder precisar de um guarda-redes diferente, ou seja, um guarda-redes capaz de fazer parte do momento de construção, o que Vlatko Dimos não é, ou seja, Vlatko Dimos não faz parte do momento de construção. Apesar de precisar para o seu modelo desse guarda-redes, precisar também de um guarda-redes que seja muito confiante para cobrir ele próprio posicionalmente a última linha em caso de exposição, porque o Benfica joga com uma linha alta, uma linha defensiva muito alta. Ele não faz muita questão, ou seja, o Roger Smith não faz muita questão em colocar tudo em causa por causa de um guarda-redes, ou seja, é óbvio que procura no mercado um guarda-redes com essas características, mas trabalha sobretudo com os que tem, ou seja, não faz parte da sua ideia, ou seja, não tem uma ideia tão radical que o obrigue a mudar de guarda-redes só porque sim. Ou seja, Vlatko Dimos tem feito um trabalho bastante interessante ao longo das últimas épocas. Obviamente tem alguns problemas a nível do controlo da profundidade, a nível até nos duelos 1 para 1. É um guarda-redes com algumas limitações com os pés na distribuição, e isso notou-se em alguns momentos do ano passado, sobretudo no jogo com o Futebol Clube do Porto, no jogo em inferioridade numérica com o Braga na Taça de Portugal, em que o Benfica precisava de um guarda-redes claramente capaz de distribuir melhor, de sair melhor, de atrair a pressão para que a equipa pudesse pegar a bola um bocadinho mais à frente e atacar as balizas adversárias, e não teve esse guarda-redes. E nesse sentido parece-me que, apesar de haver essa necessidade, Roger Smith não está tão preocupado assim com o seu guarda-redes, porque acha que os outros 10 jogadores resolvem o problema, não só compensando a tal linha defensiva mais alta, com uma transição defensiva muito mais exigente, como depois também na distribuição, porque depois tendo uns jogadores como Cockchu, como João Neves, como Chiquinho, capazes de ligar, e tendo sobretudo António Silva, um central capaz de com o passe, encontrar espaço mais à frente, parece que não se sente tão dependente de um guarda-redes quanto isso. Portanto, este é o mercado do Benfica, à luz de mitologia,